Boa noite, feiticeiros e bruxas, e sejam bem-vindos ao novo episódio da Fornalha, desta vez sobre o filme Harry Potter e a Ordem da Fênix. Brother's pictures. Don't fight him, Harry. You can't win. Look at me! You will lose everything. Get down! Harry Potter and the Order of the Phoenix. Tony! Olha, antes de mais nada, malta, antes de passar a palavra, partilhem o nosso canal, subscrevam e deixem um like, ajudam-nos a crescer. Pronto, esta parvalhice toda que nós temos de dizer no YouTube. E passa a palavra para o António para falarmos de um filme que nós crescemos a ver mais uma vez. E logo, coincidentemente, estamos a falar dele no Natal, João. Eu estou aqui com a voz rouca, aqui num clima de frio. Hoje está frio, estou cheio de frio, tive que meter aqui o meu aquecedor. Vê lá, já temos o aquecedor no nosso quarto. E malta, Winter is coming. O winter has come. o inverno já chegou, literalmente. O inverno já chegou, já. E João, eu acho que é aquele filme que nós vimos para aqui falar, mas que ainda bem que foi este, porque eu lembro-me sempre que chegava ao Natal eu via a Ordem de Fênix. Por acaso, há cerca de, se calhar, 2 anos não via a Ordem de Fênix completo, mas pelo menos clicava ali no play para começar o filme e depois acabava por adormecer ali à beira da lareira. Normalmente eu costumo passar o Natal em casa do meu avô e ele tem lá uma lareira, e eu lembro-me, tenho muitas memórias de muitos anos seguidos a meter a Ordem de Fênix e depois adormecer ali com a lareira, e depois os meus pais a acordarem-me, porque não convém também adormeceres com a lareira, depois ficas ali com o cheiro a fumo todo. E então é um filme que acaba por ser simbólico nesta altura, e eu também estou rouco porque o nosso Sporting ganhou, e eu não disse isso, mas estava a dizer, ganhámos ao Porto e acabámos o Natal em primeiro. Vamos lá. Opa, António, eu concordo contigo. Eu acho que houve uma altura em Portugal que o Natal era marcado pelo Senhor dos Anéis, e depois passou uns tempos e começou a ser marcado pelo Harry Potter nos canais nacionais. A Ordem da Fênix era um dos filmes que passava. E este filme, na altura que ele saiu, eu tinha 6 anos, porque o filme saiu em 2007, e eu lembro-me que na altura, eu nunca fui bom aluno na matemática, ok? E eu queria bué ver o filme, mas ou tinha tirado uma nota má, ou não estava a estudar direito, e os meus pais disseram que não. E na altura o meu padrinho veio à minha casa e eu, padrinho, leva-me, não sei o quê. Ele quase que me levou, já estava assim pela porta, e os meus pais, não, foi mesmo tipo assim. Não vi filme no cinema, vi filme mais tarde, e acabei na altura, quando era puta, até tinha uma espécie de brinquedo que era do Room of Requirement, que era uma espécie de maquete. Sim. Que tinha uma varinha interativa, tu brincavas com aquilo. Portanto, era um filme que, quando eu era puto, eu sinceramente achava um bocado aborrecido. Hoje em dia não, hoje em dia acho que é um dos filmes mais interessantes da saga. E é bem dinâmico. Acho que é fixe. Eu tinha essa mesma visão, João. Eu, por acaso, quando fui, eu revi o filme ontem e estive a ver hoje também um bocadinho, e acabei-o hoje, e eu tinha mesmo essa expectativa, que era um filme que tinha ali uma barriguinha gigante ali no meio, e acabou por ser precisamente o contrário. Acho que é o filme de todos estes que nós temos acompanhado que tem um ritmo mais carburado, não é? Parece que não há aqui intervalos, o ritmo é familiar, é um ambiente também familiar. Acho que é um filme que consegue aglomerar não tanto aquela visão tão artística como é o caso do Alfonso Cuarón, mas pelo menos consegue trazer aqui o melhor dos dois mundos, em trazer-nos um filme com alguma qualidade estética, mas ao mesmo tempo também com um ritmo muito de blockbuster, João. E eu acho que a Ordem de Fênix acaba por ser também aquele filme que acaba por crescer um patamar a nível de maturidade. As coisas começam a ficar cada vez mais escuras, a nível de temáticas o filme acaba por aprofundar de uma outra perspectiva a história, e entramos também no jogo político, e à medida que nós vamos crescendo eu acho que a história amadurece connosco, e aliás, logo de imediato quando entramos na história começamos ali a intro numa neblina, não é? O logo do Harry Potter surge-nos com uma neblina, porque no Cálice de Fogo era um logo sombrio, mas era aquele sombrio que eu falei no podcast, que era ainda aquela cena de magia sinistra, mas que tinha aquela familiaridade caseira de fábula. Aqui não, aqui é mesmo negro, estás a ver? E só fica mais negro à medida que os filmes avançam. E tu tens aqui uma vibe muito realista, até a própria paleta de cores não é tão contrastada. Nós temos aqui o azul, que é muito predominante ao longo do filme, mas é quase em tons muito realistas, muito neutros. Parece que o filme está ali lavadinho, é mesmo um tom cromático que eu por acaso aprecio e tenho vindo a apreciar ao longo do tempo, João. E não é também, não é inocente
que este filme Falas seja desse o primeiro som. que não é dobrado. É o primeiro filme da saga que também não é dobrado. É verdade, é verdade. E até por isso eu acho que não o Nós- tinha visto tantas vezes Sim. como os outros. I don't know about you, it's just too hot today, isn't it? And it's going to get even worse. Temperatures up in the mid-30s Celsius. That's the mid-90s Fahrenheit tomorrow, maybe even hitting 100. So please remember to cover up and stay cool with the hottest hits on your FM. Mano, como caiu o nosso David Yates, meu. Ele realizou aqui 4 filmes e tinha uma mão de realizador e foi lá fazer os Fantastic Beasts e uma data de outros filmes e perdeu a mão. Eu estava a rever partes do filme, eu não consegui rever o filme todo esta semana tal como tu, mas quando eu revia eu vi em especial o início, eu acho o primeiro ato deste filme, eu acho que ele tem uma tensão e uma criação de Extraordinário. ambiente para esta guerra política que está a acontecer nas sombras e o surgimento do Voldemort, consequência do Cálice de Fogo, que opá, é sinceramente, é feito de uma forma que te arrepia, porque tu consegues entender o quanto a catástrofe que está a vir pode acontecer, sabes? E o peso da E situação. a ambientação é feita de uma forma muito subtil. Nós temos aqui Sim. pequenas diferenças, não é? Posicionam-nos pela primeira vez também no calor do verão, com umas temperaturas que nunca tinham sido atingidas, e depois passa logo de um verão muito quente para um frio de rachar, com os Dementors a aparecerem ali numa figuração também diferente. Os Dementors agora assumem uma postura mais esquelética e acho que acaba por precisamente reforçar isso que tu disseste. A mão do realizador acho que sobressai, especialmente nesta introdução. António, a evolução dos efeitos especiais do Cálice de Fogo para a Ordem da Fênix é do dia para a noite. Eu acho que verdade. a Ordem da Fênix é um filme visualmente espetacular. E tu tens, Em muitos aspectos. Sim. Ali depois a carta do Ministério que chega a avisar Certo. que o Harry acaba por ser expulso provisoriamente de Hogwarts. Até naquela carta tu vês que realmente a magia evoluiu ao longo do tempo, e isso é tão bom tu sentires que lá quando começámos em 2001 tínhamos ali uma carta que parecia um efeito prático muito ainda plástico, e aqui não, já tem ali uma dinâmica muito interessante que tu acreditas que aquilo pode acontecer e lá está. Sim, sem dúvida, Eu acho que tu sem partes dúvida. dessa cena para aquilo que é uma das sequências mais mágicas de sempre nestes filmes, que é a apresentação ali do Ministério, e tens também depois o resgate do Harry da sua casa depois para Grimmauld Place, que eu acho que é fantástica, e até por aí esta introdução vale ouro. Acho que se sedimenta muito bem aquilo que vai acontecer, e acho que é um preparo muito, muito reconfortante para um filme que é promissor e que depois lá já vamos comentar, mas que merece aqui os nossos elogios, porque o Ministério da Magia, quando tu vês aquela magnificência, o pormenor, o detalhe, sentes mesmo que estás num mundo mágico, e é de salientar. Olha, tu tens o resgate do Harry, tu falaste, eu antes disso acho que é interessante tu começares a apresentar que o Harry tem pesadelos. E eu gosto Exato. muito das cenas de pesadelos, porque elas não são apenas pesadelos, são visões às vezes manipuladas, outras vezes não manipuladas. Eu acho extremamente interessante nós sabemos o porquê dessas coisas acontecerem, devido mais tarde. Eu acho que até era engraçado nós não chegarmos a esses pontos, porque, opa, é Ficar spoiler, mais na toda a gente interpretação sabe o do que acontece. que haver Mas mesmo eu alguém que lembro-me diga o que na acontece. altura, todos esses momentos em que o Harry se comportava como o Voldemort ou se ligava ao Voldemort, quando saiu o DVD, havia uma alta featurette no qual, apesar dos Talismãs da Morte já ter saído e nós já sabermos o porquê disso acontecer, para os fãs do filme que não liam os livros, eles puseram os atores a dar mistérios e pistas, não sei o quê. Eu adorava dissecar essas cenas. Aquela com parte tudo. dos fãs. E essa cena do resgate eu acho que é muito interessante, porque além de tu teres a volta do Professor Mad-Eye Moody, desta vez ele mesmo, porque nós no filme anterior não tivemos a oportunidade de o ver como tal, também nos é apresentada uma personagem que eu acho que é hilariante, que é a ninfadora Tonks, que depois chega lá, shut up Tonks, don't call me ninfadora, ou uma coisa do género. Eu Don't acho call que me é ninfadora, bem e depois engraçado. E eu muda acho o que ela tem cabelo, tipo muda a uma feição da sass, cara. estás a ver? Ela olha para o Harry e é tipo brincalhona, eu acho que isso é fixe. Mesmo quando eles estão a voar e depois a fugir a fugir não, a voar para A sobrevoar Place, como Londres. falaste. Pá, e parece real, parece mesmo que eles estão a voar lá, sabes? Às vezes nos filmes do Harry Potter tu tens aqueles momentos em que eles estão a voar e nunca é sempre bem resolvido. Mas eu acho que como tens a ali imagem- ainda um ou dois momentos em que a perspectiva não está completamente estabelecida. Acho que aí, por acaso, Olha, na mas eu acho que- na globalidade do filme, acho que acaba por ser a parte menos boa, eu acho, dos efeitos especiais todos. Eu pessoalmente acho que resulta, vou explicar porquê. Porque o filme é filmado, este filme, essa cena em específico, todo o filme ele é filmado em película. Eu estive a ver recentemente. Mas parece E digital. percebe-se. E depois, Mas e eu, depois por a acaso, cena que eles percebo. fazem é eles
purgam ali o grão na imagem e isso acaba por, de certa forma, cortar aquilo que são os efeitos fracos. E eu acho que quando tu vês o Harry em cima da vassoura é impressionante para mim ver isso de forma mais realista do que quando eles estão a voar em cima de um animal nos Animais Fantásticos e onde eles habitam, porque parece um mundo real e característico, entendes? E depois outra coisa que eu gosto muito, apesar deste tom sombrio que nos é apresentado no começo do filme, quando nós chegamos a Grimmauld Place e nós temos a abertura do edifício, o Harry, quando olha para aquilo, nós temos, apesar de ele não dizer como diz no quarto, nós vemos no olhar dele que, tal como nós, o espectador, sentimos a maravilha pela magia, ele, que vem a descobrir cada vez mais destas coisas, também continua a sentir-se impressionado com tudo aquilo que ele vê. E eu acho que isso é um ponto sempre muito bom para nós nos relacionarmos com o Harry como espectadores, sabes? No fundo, as reações do Harry são também as nossas reações, porque nós, ao longo de cada filme, parece que estamos sempre a descobrir coisas novas. E nós temos aqui um cenário também diferente em relação a todos aos outros filmes. É que nos livros é mais reforçado, mas o Harry passa um verão verdadeiramente solitário. Depois do Cedric ter morrido, não recebe cartas dos amigos, não sabe notícias nenhumas, ele é que viu o Voldemort, afinal ele poderia estar a ajudar, e ele tem ali um sentimento de revolta, coisa que não acontece nos outros filmes. Ele chega a esta parte desta introdução e ele está revoltado, ele não se sente bem, quer falar com as pessoas, não percebe o que é que aconteceu, porque é que ninguém lhes dá notícias, e desse ponto de vista acaba por ser também um cenário diferente de todos os outros filmes do Harry Potter. E pronto. Digo já, António, acho esse plano de não falar com o Harry porque isto e aquilo, acho que isso é tudo um bocadinho uma forçação de barra. Eu também acho. O Dumbledore dizer, não podes contar o que está a passar no Profeta Diário, mas não há razão nenhuma para não mandar uma carta a perguntar como ele está, a contar notícias de família, etc. Acho muito forçado para criar uma revolta ali no começo, mas eu levo... E no livro ainda é mais reforçado, porque o verão alonga-se. Aqui não, aqui temos só pedacinhos do verão, não é? E no livro aquilo é mesmo duradouro. Os livros todos, eu acho, eles têm sempre ali um momento, as primeiras 20, 30 páginas, em que é só o Harry nos Dursley a receber cartas, a escrever, a pensar naquilo que fez no verão, e eu acho que isso são coisas que às vezes no filme nós não temos esse contexto, mas sinceramente eu acho que a adaptação e esses cortes são bem feitos. Não, eu concordo contigo, e ainda para mais eu acho que o filme tem uma mão muito pesada naquilo que é haver aqui um crescimento de maturidade, porque eu acho que os livros mesmo assim ainda permanecem muito infantis, e acho que os filmes não mantêm esse estilo, e acho isso bastante bom. Mas eu gostava de falar sobre a criação da Ordem de Fênix e todo aquele clima ali em Grimmauld Place. Ele reencontra-se ali com o Sirius, vê os seus velhos amigos, a Hermione, o Ron e os gêmeos, e nós entramos dentro daquele edifício e percebemos que tem havido ali reuniões secretas e que o Voldemort está a voltar, e está a voltar em força. E eu acho que todo aquele clima de começar aqui uma conspiração, de haver aqui um ressurgimento de uma entidade opressora, todos estes vínculos pelo qual estes temas surgem neste filme, acho que acaba por ser muito interessante. É como eu dizia, acho que esta preparação é mesmo muito boa da Ordem de Fênix. Eu acho que o Gary Oldman como Sirius neste filme é mesmo bom. E eu acho que ele foi tão uma pouco ótima tempo, escolha não é? para interpretar o Padrinho. Tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo ele tem um carisma inegável, e a forma como ele fala com o Harry, ele olha para o Harry e tu notas que ele lembra-se do pai, lembra-se do amigo dele, tem ali aquela veracidade de um gajo que é lutador e etc, e consegue chamar o Harry para o lado dele. Ele fala com paixão, sabes? E acaba por ser a única pessoa que trata o Harry como se fosse um adulto, como se fosse uma pessoa. Parece que aquela... Sim, exatamente. Eu acho isso muito bom. E nós passamos disso, nós sabemos que por causa do Harry ter efetivamente concretizado um feitiço dentro do mundo dos Muggles, ele vai ser levado ao Ministério da Magia para, efetivamente ser expulso de Hogwarts. Na verdade, ele vai ter ali uma espécie de tribunal do Ministério da Magia. E essa apresentação toda, eu tive o prazer de ir aos estúdios, e nos estúdios de Harry Potter eles têm lá boa parte de várias coisas, que na verdade aquilo é um set gigantesco, mas eles não construíram aquilo tudo. Há muitas coisas que eles construíram, mas em estúdio havia certos momentos, por exemplo, a estátua, sim, que é mesmo real, a fonte, etc. Isto tudo é real até determinado ponto, mas eu acho extremamente eficaz. Acho que a forma como eles chegam
ao O caminho também é Ministério interessante, através pelo menos por através da metro, phone depois booth. vão pela cabine telefónica, a forma Sim, também sim. como o Arthur Sim, Weasley sim, se sim. consegue ali mexer no meio dos muggles, acaba por ser. Ele quer passar pelas cancelas do metro, mas ele é feiticeiro e nem percebe como é que se passa, acho isso interessante. Trains, underground. Ingenious, these muggles. Severe delays in certain enhanced city lines. All other services are running well. Passengers please ensure that they keep their belongings with them at all times. E uma coisa que o David Yates faz extremamente bem, e essa cena é muito engraçada, mas uma coisa que o David Yates faz, eu acho que faz muito bem é quando ele consegue dar-te muita informação em pouco tempo enquanto a história avança, estás a ver? Ou verdade. seja, quando tu entras dentro do Ministério, tu consegues ouvir pessoas à volta a falar sobre a situação política que está a acontecer no momento. As pessoas a falar mal do Dumbledore, os jornais, o Dumbledore está a mentir, está a dizer isto, o Harry Potter é o plotter, está a dizer uma data de cenas, etc. Ou seja, à medida que avanças pelo Ministério da Magia, a história é contada pelo ambiente que está ao redor deles. Eu acho João, isso tu mencionaste bacana. uma coisa também muito interessante, que é a preponderância que os jornais têm aqui para esta história. Os jornais dão-nos aqui o contexto do que está a acontecer, as notícias ao redor do mundo, mas eles também são importantes para fazerem transições temporais entre esta história. E eu Sim. gosto muito como estas transições são aplicadas, com a câmara a entrar ali no jornal, a passar de uma página para a outra e depois a entrar outra vez num cenário. Acho muito, muito fixe E nós estas também transições. temos nós já fomos apresentados, por exemplo, no filme anterior a uma personagem que era da Rita Skeeter e já conseguimos perceber que o jornalismo no universo de Harry Potter Tem é muita tão influência. como o jornalismo na vida real. E acaba Ou por seja, ter tanta influência nas pessoas. nós, exatamente, eu acho que isso é interessante e uma coisa que eu gosto bastante é quando nós temos aquele momento em que estamos quase a chegar à hearing do Harry, ao julgamento. Tens nós ali o vamos ali Fudge no e meio o dos Ga- corredores, e o- tu tens o e o Lucius Fudge Malfoy. e tens o Narcissus e eles estão a falar ali no meio, depois calam-se e olham para eles. Isso cria um ambiente mesmo fixe. Conspiração, Tu começas parece a que há alguma perceber, coisa o Fudge está a ser que está mal. manipulado, ele está a falar com o Malfoy, mas será que o Fudge é mesmo mau? Ou será que ele está a ser só manipulado? Depois acha a cena do julgamento. Pá, aquilo é tudo uma estupidez, obviamente, eles estarem a julgar o Harry por causa daquilo, mas a chegada do Dumbledore, que ele diz o nome todo, Albus, Percival, Wulfric, Brian Dumbledore. You got our message that the time and place of the hearing had been changed, did you? I must have missed it, but by a happy mistake, I arrived at the É, Brian tens aquele Dumbledore. confronto Pá. também ideológico e de figuras entre o Ministro da Magia que Sim, pensa que o sim, Dumbledore está-lhe a sim. roubar o cargo. E o facto de, para demarcar aqui esta cena do Ministério da Magia, o facto de nós termos esta apresentação, na minha opinião, é importante porque abre-te o universo para uma coisa muito mais realista e também casa um bocado com a perspectiva da cinematografia que nós falamos ali no começo do filme e depois também te dá um contexto muito importante à história e deixa a história com um nível ainda mais de, sei lá, maturidade. Com outras por assim dizer. camadas, eu acho que é com outras camadas. Vês que existe ali uma hierarquização da própria sociedade da magia. Acho que isso é muito interessante. Tu veres que este mundo que está aqui é também o nosso mundo. E é isso que o David Yates consegue traduzir. Pronto, esse tom de realismo, João. Eu acho que existe uma cena muito boa depois disso, quando o Harry vai para a plataforma 9 3/4 e antes disso ele fala com o Padfoot, que é o Sirius, Sim. e eles vão os dois ali para uma pequena sala em que não está ninguém por alguma razão, e eles têm acesso por alguma razão, mas eles entram lá dentro e acho que há ali uma parte muito bacana em que ele apresenta a fotografia da Ordem da Fênix e tu olhas para o Sirius e apesar de ele estar mais ou menos bem instituído agora, tu continuas a perceber que o corpo dele ainda está um bocado fraco. Há ali uma batida que ele sofreu Parece estar quando ele doente. esteve em Azkaban. Exatamente. E depois também acho que a saudade que ele sente pelos pais dele e o sentimento do clima de guerra a voltar, é tudo muito bem feito nesse momento. Ele olha para o Harry, como falaste há bocado, quase como um adulto. Tens o Eu olhar acho isso paternal muito e é bacana. muito sereno. A forma como fala para o Harry é muito emocionante. E eu acho que o Gary Oldman traz, através do seu olhar, também um lugar de pertença, de estar naquele mundo e ter sentido realmente
como o Harry, que o seu pai morreu, que a sua família, que perdeu a sua família, que ao fim e ao cabo é isso que está a acontecer, não é? Era o melhor amigo dos pais e vivia com eles. Aliás, acima de tudo, vivia com eles, viveu com eles e sentiu tanto como o Harry essa perda. E nós passamos desse contacto com o Sirius para uma sequência que eu acho que é ali um bocado macabra, do Harry a ter ali uma visão com o Voldemort a aparecer no Expresso de Hogwarts, que é muito, muito diferente. E o Harry começa a... Ele está vestido de fato. Eu acho fato. que isso é muito interessante, o Voldemort, porque eu acho que há ali uma dicotomia em que tu tens um corpo completamente limpo, mas uma figura quase super definida, estás a ver? Depois tu tens ali a cabeça a mexer-se. Pois, lá o para Harry, outro e olhar para e o Harry ao longo deste filme começa a desenvolver aqui algumas características não tão humanas. A forma como ele contorce a sua cabeça parece quase como se fosse um réptil. E acaba por haver aqui uma metáfora que eu acho muito, muito interessante e que traz aquele senso de gore. Por mais que a imagem não seja estilizada ao estilo do Cuarón, traz aqui uma viscosidade também bem adulta. Eu acho que quando o filme passa para Hogwarts existem certas coisas que eu irei comentar daqui para a frente que são assim, estás a ver? Sim. Muito principalmente em relação àquilo que na minha opinião é a pior coisa deste filme e do anterior, que é a relação dele com a Cho. Acho pior neste filme, até pior do que no muito anterior. fragilizado. Infelizmente, porque eu acho que eles, além de terem mudado aquilo que a Cho faz no filme em relação ao livro, porque acho que é muito importante, nós vamos lá chegar, mas é muito importante no que toca à relação deles. Quando o Harry chega lá a Hogwarts, nós temos um vislumbre das carroças e a Cho está numa das carroças. E há ali um momento em que ela olha para ele e tu vês que o Harry está tipo a babar-se, a olhar para ele, estás a ver? Eu quero estar naquela carroça e ir com ela e vamos nós andar de carroça, que é um bocado assim. Pronto, mas achei a introdução dos... Acho que isso é tudo muito pouco e o filme acaba por não mostrar muito mais do que isso. O filme acaba por nunca desenvolver emocionalmente a relação do Harry com a Cho e nós nunca acabamos por perceber também porque é que o Harry se apaixonou ou como é que chegou sequer ao beijo, porque eles nunca falaram. Eles no filme quase não falam uma ou duas vezes e tu não percebes de onde é que vem tanta paixão. Tipo, ele está a treiná-la e olha para repentino. ela e ela deixa o gajo cair e é isso, é tipo uma piadita e ele... Sim, tu tens algum desenvolvimento no Cálice de Fogo, mas que aqui, a meu ver, ainda é pior desenvolvido do que no Cálice de Fogo. Porque no Cálice de Fogo ainda tens uma troca de olhares, aqui nem isso tens. Acho que é por muito outro lado, fraquinho. tens a introdução da Luna, que eu acho que acaba por ser muito interessante. fixe. E a Hermione, até que nós sempre vemos como a miúda bem comportada, não sei o quê, ela própria chama-lhe o nome de a Looney. maluca Lovegood. E eu acho muito porreiro que tu vês na Luna, aquilo, na minha opinião, a melhor definição da personagem é um espírito livre. Estás a ver? Espírito livre e que deixa todas as pessoas ao pé dela livres. E o Harry sente-se, eu acho que sente também o amor, o carinho e sente-se bem ao pé dela. Tanto é que ele se sente tão sozinho e que depois, um bocadinho mais à frente, ele está a passear por Hogwarts e encontra a Luna e tens lá aquele contacto com os Thestrals, aquelas criaturas. Exatamente, e tem um diálogo tão interessante de, pronto, estas criaturas só nós é que vemos porque nós contactámos com a morte. Mas Harry, eu sou como tu, eu também já vi a minha mãe morrer e sei o que tu sentes. Se precisares de alguma coisa, eu estou aqui, mas acima de tudo tu tens amigos, tens que compartilhar porque os teus amigos são a tua maior força. Hello, Harry Potter. Your feet. Aren't they cold? Bit. Unfortunately, all my shoes have mysteriously disappeared. I suspect Nargles are behind it. What are they? Pá, e nós em Hogwarts temos a apresentação da Umbridge, não é? O que é que tu achas da Umbridge, António? Eu acho que foi sempre uma personagem extremamente particular. Eu acho a atriz muito boa. Sim, eu acho que é... Nós ao longo do Harry Potter temos sempre grandes atuações. Eu acho que todos os atores são escolhidos a dedo, desde o Gilderoy Lockhart, que apesar de ser um cretino, está muito bem no papel. Temos agora a Dolores Umbridge, que é um personagem muito particular, que é uma personagem mesmo irritante, uma personagem má, sádica, enquanto o Lockhart era ali burro, meio tosco, às vezes aproveitador, mas tinha aquele sentimento que tu tinhas pena dele. Aqui a Dolores não, tens ódio. É quase como se fosse uma personagem de Guerra dos Tronos retirada aqui para o mundo do Harry Potter. É tu não consegues Joffrey, perceber. Né? É quase exato, um Joffrey, é que ela não tem sequer, ela tem sensibilidade, ela simplesmente quer atingir todas as pessoas. Tem ali um modelo de vida que tu não consegues perceber qual é, não sabes pelo que é que ela se modela, se calhar por poder, se calhar pela bajulação, mas acima de tudo é uma pessoa
completamente asquerosa, mas que é tão bem caracterizada neste filme aqui, com um ar pomposo, Eu acho que uma a dona de entrada dela gatos, define logo a personagem, sabes? A forma como ela super, interrompe super o organizada. Dumbledore, porque nós olhamos para o Dumbledore como a figura, a presença, toda a gente respeita quando ele abre a boca para falar. Ela interrompe-o. Yeah. Ou seja, nós temos logo ali uma change, uma shift daquilo que é a hierarquia em Hogwarts. E tu percebes que vai mudar e que o Ministério está muito mais envolvido, como a própria Hermione diz, o Ministério está a começar a tentar controlar Hogwarts. Mas os próprios trajetos da personagem são muito engraçados, a forma como ela se ri, faz irritante, a forma organizada Sim, como ela gatos atrás e quando ela depois lá mais à frente dela, vai à casa do Hagrid, despeja o perfume em forma de X, muito é muito estranho, e nós começamos a ver que Hogwarts começa a entrar ali numa espiral de tanto a Hermione diz, é a Hermione que diz que o Ministério está a começar a querer tomar algum controle de Hogwarts e tirar um bocadinho o poder que o Dumbledore começa a assumir dentro daquela escola. E ao longo desta, se calhar, uma hora de desenvolvimento de filme, é isso que nós vamos começando a ver, que existe um clima cada vez mais opressor, há aqui um ressurgimento, uma neblina de uma coisa de trevas, tanto é que Hogwarts parece que fica despida, fica sem vida, fica ali com as paredes pálidas, sem quadros, e eu acho isso interessante, a própria forma como os personagens se sentem, enquadra-se na arquitetura do espaço, mas ao mesmo tempo transpassa também para a cor do filme, que fica cada vez mais pálida, desaturada e triste. Sim. É engraçado tu veres um filme com uma cor tão triste e no meio dele teres ali uma figura toda cor-de-rosa. E é o contraste completo, porque para ela a organização, ou seja, a opressão é a vida dela, e acaba por ser aqui simbólico. Sim, exatamente. E nós, à medida que entramos em Hogwarts, também percebemos que os alunos de Hogwarts também duvidam do próprio Harry. Temos ali uma cena com os Seamus em que ele começa a mandar vir com o Harry porque os pais dele quase que não queriam que ele viesse para Hogwarts, e o Harry chama logo a mãe dele estúpida e tipo, ok, não é? E há pessoas que o apoiam e há pessoas que não o apoiam. Tal como no filme anterior, quando ele mesmo foi o quarto escolhido pelo nome do Cálice de Fogo e começava a ser posto de lado até finalmente ter ganho contra o dragão. Ou seja, nós começamos, eu acho que é um tema do próprio filme, nós vemos o Harry como uma personagem solitária. Falámos disso no terceiro filme, no Prisioneiro de Azkaban, quando toda a gente vai para Hogsmeade e ele fica sozinho. No quarto filme, quando toda a gente o ignora, quando ele está chateado com o Ron. Agora neste filme eu acho que marca absolutamente a solidão da personagem do Harry, que é uma personagem, volto a dizer, extremamente triste, que é um bocado assim. 16 years I've lived and taught here. Hogwarts is my home. You can't do this. Actually, I can. Vemos também a Trelawney que acaba por ser expulsa numa atitude completamente estúpida da diretora, ela que faz a avaliação dos professores, mede ali quase como se fosse em todo gozo o professor Flitwick, acaba por ser... Essa cena funciona muito bem. Essa cena sem dúvida. Tu ficas mesmo com pena da Trelawney, sabes? E a Trelawney é um personagem que no terceiro filme ela é bué maluca, estás a ver? E tu não... Mas eu acho que é a Emma Thompson que faz a professora Trelawney, acho eu, e ela... Tipo, tem ali uma fragilidade nessa cena que eu acho muito, muito interessante. Porque ela é super alta, estás a ver? E a Umbridge, ela é pequenina. Mas a Umbridge emana um poder quase de ditadura, estás a ver? E ela começa a quebrar a Trelawney. Exatamente. A Trelawney contorce enquanto a Umbridge fica ali hierárquica, com uma postura super rígida. E João, e a montagem e toda a montagem dessa sequência, começar a haver estipulação de regras, Hogwarts a ficar cada vez mais um espaço redutor, a forma como surge depois a avaliação da Umbridge por parte de todos os professores. Temos lá a parte do Snape que é muito engraçada, em que ela faz perguntas ao Snape e ele quase como se fosse em tom de gozo responde, e o Ron até se ri. Depois temos a parte da medição do Flitwick, temos também a avaliação que é feita da Trelawney, que a Dolores lhe pede, faça pelo menos uma, como é que se diz? Um pronúncio, uma adivinhação, não é? Aquilo são artes divinatórias. Dá-me uma adivinhação, e a Trelawney avisa
corres um grande perigo, quase como se fosse em tom geral, mas realmente ela corria um grande perigo. E nós percebemos neste filme porque é que a Trelawney foi realmente contratada. Nos livros temos mais profundidade sobre esse caso, é ela que desmistifica ali a profecia do Harry. Mas exatamente, porque isso não nos é dado, quando nós fomos falar sobre a profecia, temos ali o diálogo entre o Dumbledore e o Harry no final do filme, isso não nos é revelado, porque o próprio Dumbledore já sabia da profecia. E no livro isto tem um peso gigantesco. Acho que aqui no filme se calhar não se deu tanta importância. Eu também acho que acaba por ser uma decisão correta. Gigantesco, mas ainda bem que cortaram do filme, Tony. Acaba por ser redundante. Sim. Se a história torna-se redundante, porque é que o Harry tem que ir ao Ministério e buscar esta profecia que é a arma do Voldemort? E o Dumbledore já sabe qual é a profecia. Sim, não faz grande sentido. No termo lógico não faz grande sentido. Parece que o Dumbledore queria que eles fossem para o Ministério da Magia lutar o Dumbledore faz merda em todos os filmes. Acaba por ser o El pior para proteger o Harry. Neste filme diz que se afasta para proteger o Harry. Já no outro filme fez isso. No primeiro filme não desligou completamente, não conseguiu proteger o miúdo. Na parte da ameaçador fugiu de Hogwarts. No segundo filme igual. O único filme que ele começa a fazer alguma cena de jeito, ele morre. Ou seja, eu gosto do Dumbledore, mas ele é um personagem que falha. Também é isso que a torna mais interessante, sinceramente. Mas António, eu acho muito interessante nós quando começamos a chegar ao inverno e nós temos ali uma fala entre os três personagens principais em que eles ouvem o Sirius Black e eles começam a ficar desesperados. Nós temos que nos proteger, nós temos que nos treinar. Existe ali uma transição da janela para o exterior. É espetacular, com neve e depois faz ali a cara de Voldemort, é muito fixe. E depois entras ali em Hogsmeade. Eu adoro essa transição, acho que lá está, David Yates tinha estilo. E lá está, eu acho que é esta transição que se vai começando a perceber ao longo dos filmes, em que o próprio genérico, o próprio estilo do Harry Potter se começa aqui a autentificar, porque nós no início do filme, lá com a introdução, também temos esse formato de caveira em forma de transição, e aqui é reforçado, e até a própria forma como tu falavas, que eles contactam com o Sirius, também mudou um bocadinho a estética como eles conversam através da lareira. No Cálice de Fogo tínhamos quase como se fosse a lareira que assumia a cara do Sirius. Aqui não, aqui são os reflexos do fogo que esculpem ali a imagem do Sirius Black, e é muito interessante tu veres que existe aqui uma mudanças, que é também uma decisão do próprio diretor, mas que marca também um tempo, uma atmosfera e também uma evolução nos efeitos tecnológicos e nos esportes que havia na altura, e pronto, nós também somos fãs, vemos isto tantas vezes que acabamos por reparar nestes detalhes, mas que acaba por ser interessante. E João, como tu falavas, há esta transição para a neve, eles entram ali tipo na criação da armada do Dumbledore, não é? Armada Dumbledore, e tens lá uma parte que acaba por ser uma mini cena de sequência sem corte, em que é interessante, eles entram através da porta, a câmera começa a subir através da madeira, vês um ratinho, depois começa a seguir para a janela e depois acaba outra vez na porta sem corte, e é um daqueles momentos. Um ambiente, lá está, isso falta muito em filmes hoje em dia. Estou sempre a bater esta tecla quando a gente faz um podcast, mas eu acho que é isso que torna estes mundos destas sagas que nós crescemos a adorar, mundos em que nós achamos que conseguimos viver quase, em que somos transportados para eles. Mas lá está, é que se trata de um blockbuster, e num blockbuster existe pelo menos a tentativa de fazer aqui alguma coisa que tenha alguma qualidade artística também. Sim, não que este filme tenha grandes planos de sequência, não os tem muitos cortes, é um filme muito mais dinâmico do que é O Prisioneiro de Azkaban, mas há aqui uma qualidade e uma tentativa de trazer uma história adulta, com uma comprovação artística que tem a sua valia. Um realizador diferente que, apesar de estar a trazer motivos e movimentação. Sim, movimentação de câmara diferentes, que, apesar de tudo, também bebe da fonte daquilo que os outros fizeram antes e torna a saga um conjunto. Eu acho isso muito fixe. A evolução acho que é bem marcada. Acho a cena que eles recrutam toda a gente à esporreira, tu começares a ver as pessoas a perceber aquilo que o Harry faz e começas a entender que nós vemos a jornada, mas ninguém em Hogwarts apercebe-se quase do que se está a passar. Entendes? Acho isso interessante. E nós começarmos a ver as pessoas a ganhar o respeito pelo Harry, a ver o Harry como alguém que os pode guiar, o Harry a começar a assumir uma posição de líder e a própria Hermione a começar a quebrar as regras. Eu acho que isso é uma coisa fixe da personagem. Há ali uma frase, era uma frase que estava no trailer, na altura eu lembro-me bem, que era a Hermione disse, vou quebrar uma regra, vou quebrar 2, 3, 15, 20, o que seja. E o Ron é do género, o que é que fizeste a Hermione Granger? Não me lembro desta, esta é uma Hermione diferente. Acho fixe. E a partir daí já começas a ver também que há pessoas que estão a começar a suspeitar deles, etc. Até que finalmente eles encontram um lugar para treinar, que é o Room of Requirement, que é algo a sala das necessidades do livro para o filme. Mais uma vez o nosso Tobyzinho foi cortado.
Exatamente, lá está. Eu acho isso extremamente mau para aquilo que é o impacto da morte dele no último filme. Acaba por ser a último poupança. Poupança em efeitos Exatamente. visuais. Mas depois, por exemplo, o próprio Neville a encontrar o Neville sendo uma personagem importante, algo que também é deixado da profecia, porque nos livros nós na profecia sabemos que o Neville vai ter um papel importante. E aqui nós não temos o contexto que nos é dado sobre o Neville nos livros. Temos uma conversa entre eles depois daquela montagem de treinos a enfrentar o espelho, na qual há ali um pequeno diálogo entre ele e o Harry sobre os pais dele que foram torturados, mas é tudo muito deixado, a personagem fica um bocadinho aquém daquilo que eu me recordo, sinceramente. É porque neste filme nós entramos em St. Mangas, não é? No hospital, Sim, para visitar o pai do Harry, mas no livro nós estamos também com os pais do Neville, percebemos o passado do Neville, a forma como os pais foram torturados e porque é que os pais também foram torturados e porque é que o Voldemort queria não só matar o Harry, mas também matar o Neville, porque lá está, o Harry e o Neville nasceram exatamente no mesmo dia e a profecia não era distintiva em relação a qual dos dois é que iria assumir o lugar do Voldemort. E então o Voldemort quer matar os dois e nós acabamos por não saber bem qual é o menino que sobreviveu. Neste caso agora sabemos, porque depois aconteceu, o Voldemort caiu nas sombras e ficou realmente o Harry com este título. Mas essa profundidade tu não tens acesso, porque no livro acaba por haver muito mais o destaque em relação a esta profecia que é deixado um bocado de lado. É o maior livro da saga. E naquele que é um livro também muito corriqueiro. Eu lembro-me muito bem de algumas passagens do livro. Havia muitas falas comuns. Acho que é aquele filme em que tu estás num ambiente mesmo de escola. As pessoas fazem as suas tarefas, falam com amigos, vão às aulas, voltam das aulas. E aqui, realmente, neste filme nós não temos isso. Raramente estamos num ambiente de sala de aula. Nem há tempo, António, não há. Sincero. Nem há tempo. Se eu pudesse apontar uma crítica, se calhar era essa, João. Acho que falta alguns diálogos de simplesmente pessoas nas aulas e a conviverem um bocadinho uns com os outros, a falarem de coisas comuns. E são essas porcarias, entre aspas, que são coisas boas no livro, são essas coisas que nos iam reforçar as relações entre as personagens, porque o trio é super bem definido. Mas é bem definido no contexto da amizade que eles têm pelo Harry, não como personagens elas mesmas, entendes? E o João, eu aí... o contexto que o Harry não pode jogar Quidditch, então o Ron surge como capitão e a própria Ginny já começa a ser personagem. Tu aqui dos filmes passas para o sexto e do nada o Ron joga super bem Quidditch e ele nunca jogou Quidditch nos filmes. Sim, ou seja, a nível de contexto acaba por não haver aqui essa referência. Sim, e lá está, nos livros até há uma preparação antes do próprio Ron integrar agora na Ordem de Fênix o lugar de desfia, é o guarda-redes, é o keeper da equipa de Gryffindor. Mas nos livros, sempre nas introduções, sempre que o Harry ia para a toca ali com os Weasley, eles jogavam os dois Quidditch ali aliás, no quintal. No jogo do Príncipe Misterioso tens ali uma parte no início na toca em que eles estão a andar de vassoura e a fazer umas merditas. Sim, porque ele está a treinar e lá está, nós sabemos até qual é a equipa favorita do Ron, porque o Ron é um grande fã de Quidditch, ele é tipo obcecado, ele gosta mesmo de ir aos estádios, vive com aquilo, coisa que o Harry nasceu com o dom, mas não quer assim tanto saber. O Ron não, o Ron é aquela pessoa que precisa trabalhar para ser alguém, porque não nasceu com o dom, mas quer treinar, quer trabalhar para isso, e acaba por não haver realmente esse contexto. E pronto, para reforçar também esse ponto, nós acabamos por neste filme não saber o que é que aconteceu com o Hagrid. É-nos dito que ele é sido posto ali Pois é, nós no filme não sabemos. Não, no filme eu acho que ele não chega a dizer que vai numa tarefa de recrutar os gigantes. Não, ele diz que foi falar com os gigantes e que ele teve um tratado com os gigantes. O que nós não sabemos é que ele teve o contacto com aquela mulher do Cálice de Fogo, a Madame Maxime, que o ajuda a fazer essa integração, mas nós temos o Grope depois mais tarde e ele diz que eu não tenho em memória, mas eu acho que é dedicado cerca de um capítulo para essa missão do Hagrid. Ele vai para a Hungria ou uma coisa assim, não é? Com a Maxime, reencontra o seu irmão, tenta encontrar ali um esquema de recrutar todos os gigantes, mas os gigantes depois sucumbem para o lado do Voldemort, e que acaba por ser outra atmosfera que é interessante, porque o Voldemort andava aqui a recrutar não só os Devoradores da Morte, mas ele aglomera-se ali dos gigantes, também dos Dementors, começa tudo a fazer parte da trindade do mal, eu diria assim. Working hard is important, but there's something that matters even more.
believing in yourself. Think of it this way. Every great wizard in history has started out as nothing more than what we are now. Students. If they can Este do it- treino, esta parte principal da junção, da armada do Dumbledore, eu acho que é tudo muito bacana. Eu gosto até bastante como A a introdução música à começa a sala subir. é muito fixe também. E à medida que nós temos o treino deles, aquilo faz uma montagem entre o Malfoy e o Filch a quererem apanhá-lo, as partidas que o Fred e o George lhe fazem, porque nós temos neste filme o título dos Weasley, que nós depois vamos ver eles a abrir uma loja no Pois é, Vingador, João, mas e isso é uma começamos a ver coisa as que eu tenho para partidas, dizer, etc. que eu senti falta, porque o Harry no filme passado ganha o torneio Tribruxo, dos três feiticeiros, ganha um prémio gigante e ele doa-os aos Weasley para montarem este negócio dos Exato, irmãos Weasley. tu tens o contexto dos Weasley como uns gajos pobrezinhos, mas eles nos filmes estão sempre cheios de gana. Estás a entender? Estão sempre com eles abrem o raio de uma loja. É. Ou eles foram buscar um empréstimo e quem é que acreditou que eles iam pagar porque eles não tinham dinheiro nenhum. Pois, Estás nós a aqui não entender? O percebemos. boss, pá, acho que falta. É assim, são personagens secundárias e acho que no que toca Mas não a uma gostava assim adaptação, tanto simplesmente de aplicares que o Harry doou não, todo o seu dinheiro do gostava. torneio. Não gostava. Acho que sim, acho que faz falta, mas gosto da cena, gosto como o Filch fica cheio de bolhas e a bolha explode, é tipo assim. Isso não é a bolha, acho que são as borbulhas, não é? Os rubeçados que depois Exato, criam borbulhas exato. de pus. E depois E tens é ali interessante a também Ginny a fazer o Reducto. Exato. E o duelo que o tens- Ron tem com a Hermione e o Fred e o George que apostam dinheiro um no outro, a forma também como aparece aquela figura, aquela estátua que eles praticam os feitiços do Expelliarmus, eles conjugam os patronos, sim. acaba por ser tudo muito fixe. Sim. Pronto, e depois nós passamos ali para a cena do beijo do Harry com o Cho, que eu nem sequer quero comentar muito sinceramente, porque apesar de ser uma cena bem realizada, é uma cena que a nível de argumento é extremamente estúpida. Eu acho que a atriz é fraca, vou ser honesto, acho que ela Também não não tem muito química espaço, João. nenhuma. Não tem espaço, mas além de não ter espaço, não existe química entre eles os dois. Tu às vezes Parece que não tem tens muita más personalidade. relações, tens relações que são mal desenvolvidas em filmes e em séries, mas os atores têm tanta química em cena, às Que vezes acaba- só que olhar acabam um para o por- outro, que acaba por cortar aquilo que seria o desenvolvimento, mas fica ali em visual, e aqui nem isso existe. Ele despede-se deles, eles vão para o Natal, tens ali uma cena em que ele conta o que aconteceu ao Harry e à Hermione, eles riem-se, mas lá está, todas as Essa cenas parte é entre o ternura, que Harry é muito fixe. e o Ron, epá, é fixe, mas é sempre sobre o Harry, mano, estás a entender? Nunca é o problema do Ron, nem o problema da Hermione, é sempre do Harry. E eu, ok, ele é o protagonista, tudo bem, mas eu gostava de ver um momento aqui sobre a Hermione, um momento aqui sobre o Ron. Até, João, Não sei se porque passaram. neste cena filme deles. o Ron e a Hermione acabam por ser os monitores da equipa de Gryffindor e era giro nós também vemos um bocadinho essa parte, assim como o Percy foi nos dois primeiros filmes, podíamos ver aqui o Ron e a Hermione a E serem também começa a haver um os patrões bocadinho um ali de joguinho Gryffindor. entre os dois, sabes? Já começa a haver ali uma coisa de um a picar o outro, estás a Sim, entender? é. Que depois aqui a cena da relação, eu acho que isso faz falta, mas depois quando chegamos ao Natal, há ali um momento muito macabro, que nós temos a cena do Sr. Weasley a ser atacado num sonho. Isto ainda é antes do Natal, se não me recordo, porque depois o Harry acorda à meia da noite e ele vê o Sr. Weasley a ser atacado, ele é levado para o Snape para fazer aquela cena com o feitiço e depois isso é que ele vai para o Natal, porque o Sr. Weasley até vem e diz obrigado, se não fosse por ti, não sei o quê. Eu acho essa cena que a Nagini ataca o Sr. Weasley é extremamente para um filme blockbuster para putos, acho Eu gosto também muito da sinceramente. ideia. Eu acho que aqui é a mesma ideia que é boa da J.K. Rowling começar aqui a conectar o Harry nos sonhos com a própria serpente. O Harry nos livros é demonstrado que Sim. tem uma vontade, uma sede, quer matar e ele sente-se no corpo daquela serpente e naqueles sonhos ele quer mesmo fazer aquilo. Tanto é que existe aqui um jogo moral que é desenvolvido nos livros dele ficar aterrorizado de pensar, epá, eu estou-me a tornar o Voldemort, eu estou-me a tornar mau porque eu nos sonhos eu quero matar as pessoas. E acaba por haver aqui um duelo muito interessante. Tanto é que depois no final do filme o Dumbledore deixa que ela chega, Harry, tu não és o Voldemort, não é o que vos assemelha, é o que vos distingue que te torna tão tu, e acho essa parte interessante e como tu dizias, é uma parte muito forte porque tu vês ali o sangue a escorrer na cara do Sr. Weasley E a câmara torna-se na nas cobra. roupas. A câmara vai contra É. o Sr. Weasley. Eu acho É isso uma muito câmara em primeira mão, muito interessante. interessante, é verdade. Exatamente, e acho muito fixe quando tens aquela cena que o Harry entra pelo quarto do Dumbledore adentro
e o Dumbledore continua a ignorá-lo até que o Harry manda um berro para ele olhar para ele, todo suado, e o Dumbledore finalmente olha. Mano, mas eu gosto porque tipo, o Dumbledore ignora. Quando a professora Trelawney vai embora, ele tenta falar com ele, nada, puto chapéu. Na audiência também tenta, professor, e ele não lhe liga nenhuma, portanto é eu criar aqui de uma revolta que acaba depois ali por... E o Dumbledore aí percebe que o Harry não está mesmo bem. O Harry está ali a sofrer uma influência, há ali uma perturbação, tanto é que se chama o Snape, e tem ali, começa a ter aquelas alas de oclumência, e acho também interessante a forma como o feitiço é projetado para o Harry. Nós entramos ali depois no flashback, e depois temos o reverso lá mais à frente, numa perspectiva eu acho que não tão bem conseguida, de entrarmos para dentro do mundo do Snape. Acho que poderia haver ali se calhar uma realização um bocadinho mais assumida. Não gosto tanto do efeito. This is the Black Family Tree. My deranged cousin. I hated the lot of them. My parents with their pure blood mania. My mother did that after I ran away. Charming woman. I was 16. Where did you go? Your dad's. Vemos a Bellatrix Lestrange, vemos uma coisa que é muito simbólica da cara do Sirius Black ali na árvore, que é apagada, foi ali queimada pela sua mãe, e traz-nos aqui uma profundidade de um personagem que tem um passado também muito, muito triste. Ele conta-nos ali o passado, que foi viver para a casa dos Potter, porque os pais não aceitavam quem ele era, não acreditavam nas suas causas de luta, e acaba por haver aqui um reverso da medalha, porque nós já conhecemos personagens que não eram aceitos nas suas famílias por praticar o mau, e aqui temos uma pessoa que praticava o bom numa casa má, em que não é aceita por causa disso. E acho que acaba por haver aqui quase como se fosse um mudar de perspectiva, e também uma perspectiva de uma pessoa que era um familiar de alguém que gostava das boas práticas antigas, e que tem aqui uma mudança de mentalidade, e acaba por ser precisamente interessante. E tem um dos diálogos mais interessantes de toda a franquia do Harry Potter, que é ele a fazer aqui uma tridimensionalidade de todos os personagens, ou pelo menos da atmosfera que é Harry Potter. Todos em nós temos o bom e o mau, temos a luz e as trevas. Simplesmente o que nos define é o caminho pelo qual decidimos agir. Acho que é uma coisa assim, e acaba por ser lá como nós dizíamos há bocado, que o filme se enche muito pelas temáticas, é muito essencial, e é aquele filme reconfortante e que tu te podes sempre enquadrar quando estás triste, e tens sempre aqui umas mensagens subliminares, às vezes diretas, outras vezes indiretas, mas que acabas sempre por ter aqui um tom reconfortante. E eu acho que aqui o lar é a primeira vez que nós sentimos que o Harry sente-se num lar de família, uma pessoa que é seu familiar, que pode dar a mão, que pode conversar, que pode estar confortável. Eu acho que ele nunca teve um lugar de pertença, e tanto é que o Sirius, quando o Harry se tem que ir embora para Hogwarts, ele diz assim: Harry, quando voltares, nós vamos ser uma família, a proper family, é como ele diz, vamos ser uma família. E nós ficamos durante o filme todo com esse sentimento, que o Harry sente-se bem ali naquela casa, sente-se bem ao lado do Sirius, sente-se num ambiente familiar pela primeira vez, tem um lugar de pertença. Exatamente. É triste. É triste, principalmente por causa que o filme acaba. A gente já lá chega, mas eu acho interessante nós voltarmos para Hogwarts e termos um contexto cada vez mais de ditadura ali da Umbridge, e termos também aquilo que acaba por ser um bocadinho a descoberta em relação àquilo que eles estão a fazer. Eu antes disso acho que é importante nós também temos que referir, eu penso que seja sobre isso, corrijo-me se estou errado, mas acho que ainda antes dessa parte nós temos ali a apresentação que o Hagrid nos traz ao gigante que ele trouxe, o Grope. É o Grope, o irmão dele, o meio-irmão. Há uma parte nessa cena que eu acho muito fixe. É quando tu vês ali a Umbridge, ela entra, como tu falaste, Natalie, o perfume, ela fala com o Hagrid: o que é que tiveste a fazer este tempo todo, estás aqui outra vez, não sei o quê. Mas quando ele finalmente fala com o Harry, e o Harry entra na cabana do Hagrid, a cabana do Hagrid nos filmes anteriores, ela sempre foi um espaço acolhedor para o trio, sabes? Um espaço quente, um espaço etc. Aqui, não sei se é porque a porta está aberta e o vento está a entrar dentro da cabana, mas ele olha para o céu e o céu está escuro, e ele até diz: "There's a storm coming, Harry", e tu ficas assim com... Man, o Hagrid, que é aquela figura sempre calorosa, ele está abatido neste filme também. Tu consegues perceber que toda a gente está a começar a ser afetada pela chegada
do You Know Who. Eu acho isso um detalhe pequeno, mas acho que traz muita atmosfera do filme. Acho a apresentação do grupo engraçada, boa. Acho que é um dos poucos momentos no filme em que tu notas ali um bocadinho Há uma quebra de do ritmo CGI, muito grande. em que quando ele E pega na parte dos centauros, sentes etc. muito isso. Sim, Há mas falta isso é de mais à profundidade. frente ainda. Isso é mais à frente com Não, com mas a eu 100. falo do clima todo ali da Floresta Proibida. Eu acho que neste filme deve ter ficado para pós-produção, porque há aqui acertos, tanto a nível da cor, que não ficaram bem calibrados. O filme é todo muito lavado, é tudo muito polido, e aqui tem uma saturação que está tipo a níveis muito altos, que destoa um bocado com a qualidade estética que o filme vinha apresentando. E como tu dizias, o Grob tem acho que há alguns frames que são bem conseguidos, quando ele agarra a Hermione e ficam de cara a cara, mas na generalidade, Sim. quando são planos abertos, eu acho que não funciona tão bem. Tu sentes que aquilo é quase como se fosse uma maquete digital, e concordo contigo, João. Mas eu ia reforçar, ia buscar aquilo que tu disseste sobre a mudança do tempo e de tu não sentires que aquela cabana é reconfortante, porque o tempo está a mudar, e o Hagrid diz, sente-se aquilo que sentia na altura, e depois tens logo a transição da janela, entras para ali outra vez para um clima de neblina, entras numa tempestade e depois vês pela primeira vez Azkaban ali a ser atingida por uma tempestade, entra ali um relâmpago ou um feitiço qualquer que parte as muralhas todas, aquilo fica completamente despedaçado e é-nos apresentada então a Bellatrix Lestrange, que tínhamos sabido o nome dela ainda há instantes com o Sirius Black, e vemos ali Interpretada pela Helen Bonham Carter. Excelentemente interpretada, e vemos a fuga de cerca de 10 Devoradores da Morte, como aparece ali no jornal do Profeta Diário, e começas realmente aqui a perceber que há uma compilação de acontecimentos que não fazem muito sentido. Então, se o Dumbledore quer realmente ficar com o legado do Ministério da Magia, porque é que isto está a acontecer? O que é que o Dumbledore ganharia com isto, se isto fosse verdade? E tanto que o Seamus começa a dar razão ao Harry. Exatamente. E diz que o Profeta Diário está cheio de contradições. Exatamente. Tanto é que inventam um bode expiatório, que é o Sirius Black. Eu gosto muito de como isso acaba a cena, acaba o pequeno momento de felicidade que eles têm e corta logo para a merda. Tu vês logo o Sirius a ser torturado, e isso aí, há um momento no livro no qual se pergunta ao Creature, o criado do Sirius, o Elf, se o Creature se sabe da localização do Sirius, se o Sirius está em Grimmauld Place. E ele mente. E por causa dele mentir, acaba por ser uma das razões pela qual o Sirius acaba por morrer, porque não há uma movimentação por parte do Harry, por parte da Dumbledore's Army ou da Ordem da Fênix, para trazer essa informação para o Sirius, na verdade. E acho que acaba por ser um papel que é quase como um passo de vingança por este escravo que não gostava do mestre dele. Acho isso interessante, mas retirado aqui do filme. Mas por outro lado, gosto do peso, da forma como nós até temos um bocadinho de uma câmara lenta com o Harry a cair, eles a subir pelas escadas de Hogwarts, a tentarem utilizar a rede de Floo, mas não conseguem. A serem travados e esbarrados outra vez pela Umbridge, que é irritante como ao caraças, mas acaba por tirar também um bocado a força do personagem do Creature nos filmes vindouros, que acaba por haver aqui uma redenção, e que supostamente não há redenção nenhuma, porque nós na Ordem de Fênix não temos acesso precisamente a esse papel crucial que ele tem em divulgar a localização do Sirius. Os filmes simplificaram. Não há outra forma de dizer, não é? Eu, se eu não me engano, este é capaz de ser o filme mais curto da saga, não? Tem 2 horas e 10, 2 horas e 20. É o Príncipe Misterioso? Eu até vou aqui ver enquanto tu falas. Vou aqui fazer eu por acaso agora não tenho a certeza. Eu sei que ele foi um dos filmes que fez mais dinheiro. Ele fez cerca de 972 milhões. O mais pequeno é o parte 2, eu isso tenho a certeza, exatamente. O mais pequeno é a parte 2. Tem 130 minutos, 2 horas e 10 minutos. Esta Ordem da Fênix, eu acho que tem 2 horas e meia, pessoalmente. Eu por acaso agora não. Tem 2 horas e 20. Tem 2 horas e 20. Também é pequenino. Os filmes do David Yates, por norma, são os mais pequenos assim da saga, se nós vamos a fazer uma retrospectiva. Mas este foi um filme que rendeu muito. Eu lembro-me que na altura eu estava em Espanha, o filme estava a ser publicitado em 2007, eu tenho recordações disto. E lembro que o filme descolou muito bem, e 972 milhões para a altura, num filme com um orçamento de 150 milhões, é muito, muito lucro. Muito lucro para a agência. O filme fez muito dinheiro. Eu acho que é um dos filmes mais famosos na altura. Eu lembro-me muito bem, acho que teve uma espécie de iconografia, quase aparecia em bué de revistas, aparecia em todo o lado. Foi uma coisa que marcou, sem dúvida. E acho que
Epá, tu tens ali uma cena que eu gosto muito em que eles estão desesperados, eles não sabem como é que vão chegar ao Ministério da Magia e a Luna aparece e eles não deixam o Harry ir sozinho, eles voam com os Cestrals e a banda sonora Numa cena nessa completamente cena eu acho parva, muito João. Eu bacana. acho que é a parte mais parva da série, porque se as pessoas não conseguem ver os Testrals, como é que eles conseguem voar com os Testrals? Sim, Fica ali tens razão. Sim, tens razão. Tens razão. Mas eu relevei um bocado porque eu sinceramente eu acho que eles juntos como equipa e eles juntos a irem para a missão e a música nessa cena eu acho muito bacana pessoalmente. Eles a Sim, chegarem é verdade, cortam é verdade. logo para dentro do Ministério da Magia, portanto o filme parece que ganha um ritmo novo, porque há ali uma parte no Ganha. meio que ele alonga um bocadinho, mas ali o filme ganha ritmo outra vez. Eu acho que daí até ao fim o filme para mim é tipo 5 estrelas. Eu acho que ele sinceramente. ganha ritmo, João, mas por outro lado perde um bocadinho aquilo que é a projeção mais realista, porque eles entram no Ministério, não têm seguranças nenhum, simplesmente irrompem pelas salas, quase como se fosse aquilo à vontade do freguês. Estava Mano, e há um feriado, detalhe aqui que é muito era importante feriado, nos não estava livros ninguém a que- trabalhar, segue. Sim, sim. Sim, sim. Mas eu acho que há um detalhe que é muito importante nos livros que não existe aqui no filme. Quando tu tens ali, começa-te a aparecer a profecia e mais tarde aparecem os Dementors, eu acho ali a introdução super interessante, eles a aparecerem de um lado para o outro, a cercá-los, as paredes são todas cheias daquelas bolas de cristal, então há ali uma... Tu não sabes de onde é que vem cada pessoa, de onde é que estão a chegar, não há muita luz. Eu acho a forma como o efeito da varinha a retirar a máscara dele já não é uma coisa física, é uma fumaça. Toda a fumaça É muito dos fixe. Death Eaters é muito fixe. E essa batalha é boa, mas por outro lado não tens ali aquela sala que tem todos os Time Turners que eles destroem durante a batalha. E acho que acaba por ser não é um plot hole, mas é uma facilitação que leva-te a fazer perguntas porque é que eles nunca usaram isso nos próximos filmes, sendo que existe aqui uma oportunidade para corrigir certos erros. Se calhar nos filmes, sendo que isso não foi estabelecido, o Dumbledore poderia não ter morrido. Sabes, poderia ter havido aqui alguma sugestão. Pá, acho que isso é uma coisa que deveria ter acontecido, sinceramente, e seria muito facilmente integrada no meio desta batalha, para te ser honesto. Mas, por outro lado... Eu sinto que existe também uma dinâmica nesta cena que é interessante, e eu já falei contigo, acho que é um efeito que aplicaram e de uma forma muito favorável para a saga, é que nestes confrontos mágicos os Devoradores da Morte assumem aqui quase como se fosse um teletransporte através de um efeito espectral. Eles transformam-se em espíritos e vão viajando ao longo do espaço, quase como se fosse a voar, e acho que isto também acaba por dar aqui uma dinâmica. Que então à frente, quando eles começam a combater com a Ordem de Fênix, uns são uns fantasmas negros, outros são brancos, e acaba por haver ali uma estética bem envolvente, bem interessante. E outra coisa fixe nessa cena é que tu vês como cada membro da Dumbledore's Army aprendeu um feitiço, que é a Ginny aprendeu o Reducto, o Neville aprendeu o Levicorpus e o Expelliarmus, Patrificus Totalus. Acho fixe, mas acho que é mesmo tipo dar um momento a cada personagem que é para depois completar um arco. E tu aqui vês a magia a crescer porque cada vez mais se utilizam feitiços sem necessariamente tu teres que projetar a tua voz, ter que haver uma imposição vocal. Sim. Para que o feitiço aconteça. Sim. E eu acho que acaba por haver aqui, como nós falávamos no início, uma flutuação ou pelo menos uma dinâmica e uma agilização da própria magia. Acho que as coisas estão muito mais à vontade. Agora não é preciso, não é tão expelliarmos e sai o feitiço. Não, simplesmente faz o movimento e o feitiço acontece. Acho que é muito mais fixe. E eles saem dessa sala, eles aterram lá no meio daquele espelho, já não é um espelho, é um portal, desculpa, e o Lucius aparece, todos os Death Eaters acabam por, de certa forma, capturar os amigos do Harry e ele quase que lhe dá a profecia até que chega finalmente o Sirius e a Ordem da Fênix e começa ali uma batalha que eu, honestamente, eu gosto mesmo, bué. Eu acho que é muito, muito fixe, tens ali duelos, a forma como o Mad Eye Moody... mano, mas eu gosto que... Bate o bastão, eles... O facto de ser pouco faz sentido, porque imagina, para mim, visualmente, tu ficares a ver um gajo a disparar uma coisa para o outro vai se tornar cansativo. Enfadonho. E eu acho que o cerne emocional daquela cena é tão forte quando a Bellatrix... ainda antes do Sirius ser morto pela Bellatrix, tu tens ali um momento em que eles estão a lutar contra o Lucius juntos e ele diz
Nice one, James, e é quase como se o Sirius estivesse a lembrar-se do seu amigo. Estar na adrenalina versão com do Harry. o seu. E com o seu logo a amigo. seguir ele é morto pela Bellatrix. O Harry manda um berro que teve que ser cortado em pós-produção, segundo o A decisão realizador, porque era criativa tão de silenciar forte. esse grito acaba por ser também determinante e acho que acaba por Sim. tornar Sim, cada sim. vez Mas- a coisa mais forte. Pá, eu gosto muito de como o Harry, quando ele vai e começa a fazer o crucis na Bellatrix, tu começas a ver a cabeça dele a tremelicar, e depois eu acho que a chegada do Voldemort é bué da macabra. É um plano que vem à cabeça dele e quase em sombras ele começa a fazer assim, estás a ver, até que ele entra em cena. Pá, super, super macabro. E a chegada do Dumbledore. António, eu não sei qual é a tua opinião, mas para mim, o melhor duelo em qualquer filme desta saga é o Dumbledore contra o Voldemort aqui. E vou explicar porquê. Sem sombra de dúvida. It was foolish of you to come here tonight, Tom. The orders are on their way. By which time I shall be gone. And you shall be dead. É o único duelo em que não é só Avada Kedavra Expelliarmus feitiço. Eles utilizam o ambiente à volta deles para tentarem a derrotar dúvida. um outro. É o Dumbledore A bola d'água, sufocar depois o a outro bola faz uma d'água. bola é o de Voldemort fogo. com a serpente de fogo, depois mais tarde com as partes com os vírus. do vidro. Pá, é tão... Isso sim é uma batalha de feiticeiros. É muito feiticeiros no seu imersivo, auge, é estás muito a ver? imersivo esta batalha. É muito imersivo, nós passamos de uma parte em que ele controla corporalmente o Harry, não é? O Voldemort entra ali na cabeça do Harry, depois o Dumbledore surge naquela sequência, o Voldemort fica logo em sentido, porque olha para o Dumbledore, opa, não estava a contar com a tua chegada. E existe aquele confronto, o Dumbledore, de uma forma bruta, empurra o Harry para não se meter na batalha e começam-se ali a degladiar e é mesmo uma batalha de gigantes. E as proporções da batalha, ali naquele espaço áureo do próprio Ministério da Justiça, na parte mais nobre e na parte maior, tem lugar também aos dois maiores feiticeiros do seu tempo, o Dumbledore contra o Voldemort. António, E acho e que fez parece justo. real, não é? Parece que não há ali nenhum green screen, é tudo ali um Não há cenário limites. e está tão bem feito. Para esta Acho- batalha não houve limites. Começa Yeah. ali com uma batalha normal entre força do bem contra a força do mal e depois há mesmo em prática feitiços extraordinários, em efeitos especiais espetaculares. Eu gosto muito Yeah. da sequência do Voldemort começar a sentir-se pressionado, não conseguir respirar com a água, começar a engolir a água, ficar sufocado e depois conseguem romper ali uma bola de fogo, e a forma como ele olha para a sua mão e faz e depois sai um fogo gigante, um fogo infernal. E eu gosto como ele começa a juntar as cenas todas, depois manda grande berro, pá, e o efeito, falaste do efeito sonoro, a voz dele a ressoar pelo salão inteiro, acho muito O design de bacana. som neste filme é espetacular. E depois quando o próprio Dumbledore se protege dos vidros, sensitivamente, tu vês visualmente que os vidros começam a derreter-se, derretem-se, tornam-se poeira, mas a nível auditivo tu sentes que realmente o som é adequado àquilo que está a acontecer, e isso é Exato. muito importante para a imersão de um feitiço. É importantíssimo, sem dúvida. Pá, acho que há uma cena a partir daí, quando o Voldemort entra dentro do Harry, ele começa a falar com ele, a falar que ele tem um amor, ele é fraco, e o Harry fala de volta para ele. Eu acho essa cena bastante emocionante, sinceramente. Tu tens ali momentos marcantes de pedaços de outros filmes, pedaços do series. É uma montagem muito bem feita. Eu sempre adorei essa cena, para te ser sincero. E ancorado naquela banda sonora da possessão, plano. Sim. e há um isolamento do Aliás, próprio personagem. há ali um plano que eu acho muito marcante, um pequeno pedaço desse shot em que tu tens o Harry em frente a um espelho e a cabeça dele torna-se na cabeça do Voldemort. Eu acho esse detalhe Muito incrível. A conjugação entre o bem e o mal, o Harry a debater-se se ele mesmo tem o mal dentro dele, eu acho isso muito forte. Acho muito bom. Eu acho que também essa sequência toda ela formidável, começando pela banda sonora, que eu acho que não é das mais sentidas de toda a saga, de longe eu até acho que é a mais pálida, mas que nessa cena brilha através de uma compilação, como tu disseste, muito emocionante, de pedaços que são muito bonitos dos filmes, em que ele recorda aos seus amigos, recorda também o que faz uma pessoa viver, é realmente este enlace, esta amizade, é o amor que nutrimos um pelo outro, e eu acho que a atmosfera de tu encontrares ali
um sistema isolado, porque o Voldemort isola-se com o Harry, cria ali aquele núcleo, não é? Aquela rede de forças, de escudo, de poeira, em que aqueles duas personagens estão ali a olhar um para o outro, e é bué bom, é mesmo muito bom. O fotograma ali parece que foi uma peça de um quadro, uma obra de arte que podia ser exposta no museu. Acho aquele frame muito fixe, quando tens um plano aberto de um escudo, daquele escudo da poeira, o Dumbledore do lado esquerdo a olhar para a sequência, os amigos do Harry a aparecerem e a sentirem a dor do próprio Harry, e o Harry ali a rastejar de dor. Muito, muito fixe. E depois tem a solução de eu tenho os meus amigos, eu tenho que seguir a minha vida em frente e vou conseguir combater, e pronto, e depois dá aquela descasca ao Voldemort e prova a sua força, a sua vontade, e também porque aquele é o homem que sobreviveu, o menino sobreviveu porque tem uma força interior. É o predestinado, acaba por haver aqui a missão do predestinado, e que acaba por ser reconfortante neste final de filme. Sim, sem dúvida, e o Ministro da Magia, o Fudge, ele vê o Voldemort e admite o que acontece. Tens aí aquela transição entre jornais, como falamos, que o filme monta-se muito nisso, a contar que o Voldemort de facto voltou, e uma cena final em Hogwarts, que apesar de nós não termos muitas cenas aí, eu acho que sinceramente é das conclusões mais bem fechadinhas de um filme de Harry Potter, em que tu tens ali o diálogo entre o Harry e o Dumbledore. Eu, mais uma vez, nós já falamos dessa cena, eu mais uma vez acho que todo o plano do Dumbledore ficar fechar, etc. Eu sinceramente acho que não faz muito sentido, mas acho que lá está, a última fala dele, aquilo que nós somos, aquilo que nós nos distingue é uma coisa marcante, e depois como isto transita para a caminhada deles para o comboio. Expresso. É uma coisa que nós nunca vemos em nenhum dos outros filmes, porque de facto eles vão-se embora, e nós vemos eles juntos a despedirem-se, etc. Pá, acho marcante, acho que é um ótimo final, acho que é um filme que sinceramente fica surpreendido. Eu já sabia que gostava do filme, eu não o revi recentemente, mas eu quando era miúdo era daqueles que menos gostava, e hoje em dia, talvez pela maturidade que o filme apresenta, é um filme que me deixa bastante satisfeito, António. Eu concordo contigo, e nós estamos também num ambiente que acaba por ser quase como se fosse um epílogo tão dark, não é? Mas o final é verdejante. Eles estão ali no meio de um ambiente paisagístico, ou circundado de plantas, e eles pela primeira vez estão todos unidos. Não é o Harry, não é o Ron nem a Hermione, é a malta toda ali dos Gryffindor, os amigos, a Luna, e acho essa parte também que acaba por ter uma força muito fixe. E a forma como eles caminham em conjunto, não caminham em ato isolado. I've been thinking about something Dumbledore said to me. What's that? That even though we've got a fight ahead of us, we've got one thing that Voldemort doesn't have. Yeah? Something worth fighting for. António, Harry Potter e a Ordem da Fênix, quinto filme da saga. A minha nota para o filme é 8,5 em 10, acho justo. Acho que é um filme que mais uma vez me deixa sempre satisfeito, com um terceiro ato espetacular, uma abertura incrível, uma apresentação de mundo e política muito bem feitos, um desenvolvimento do Harry bacana, mas por outro lado também conta com, mais uma vez, um clichê de romance que não resulta, sinceramente. Não funciona. Não dá espaço suficiente para outras personagens, talvez pela minha perspectiva como leitor, que gostaria de ter visto mais algumas coisas. Como filme, no entanto, acho uma boa adaptação, apesar de haver esses entroncamentos que já descrevi. Portanto, sim, para mim é 8,5, fecha assim a minha nota. E tu? Eu concordo contigo, eu acho que é um filme extremamente eficiente nestas 2h20 de filme, num livro que era extremamente avultado, um livro gigante, e que teve que se condensar algumas partes, preterir outros núcleos, mas que no final resulta aqui uma história que eu acho que é altamente dinâmica. Há uma sofisticação dos efeitos que é notória do dia para a noite, e acima de tudo um design visual que acaba por fazer a guarda de honra a filmes passados, mas ao mesmo tempo inovar em certos aspectos. Não num cunho, numa perspectiva tão artística como nos foi dado pelo Alfonso Cuarón, mas que lhe dá de uma atmosfera mais de sentido de blockbuster, acaba por ser um filme que faz mais sentido e que acaba por ser apreendido para as pessoas de uma forma mais leve e mais interessante. Portanto, A Ordem de Fênix é um filme que vale muito a pena, e eu vou fechar aqui também com uma nota 8,5 em 10, diria. Vou reiterar a tua avaliação, porque é um filme que me surpreendeu bastante.
interessante, porque é um dos filmes que eu vi menos e que eu tinha realmente uma visão completamente contrária àquilo que foi a minha percepção ontem quando vi o filme. Portanto, A Ordem de Fênix foi um filme que me surpreendeu. Rezam as más línguas que este é o pior filme da saga. Não está longe de ser o pior filme da saga. Quando nós acabámos a saga toda, temos que fazer um ranking total, e vamos ver onde é que a Ordem de Fênix ficará. Eu para a malta assim mais puritana dos livros do Harry Potter, eu diria que já percebi qual é a missão da série do Harry Potter. É que a quinta temporada, este é o quinto ano, não é? Este é o quinto livro, exatamente, que a quinta temporada da série vai ter para aí 100 episódios, porque este livro nunca mais acaba, e então para os fãs de Harry Potter também nunca mais vai acabar a série. Então este é o propósito da série do Harry Potter, é trazer-nos 100 episódios sobre a quinta temporada da Ordem de Fênix. Parece-me que sim, parece-me desnecessário. Há versões diferentes, há coisas para tudo. Querem mais, vão ler o livro. É o que eu acho. Enfim, vá, malta, um grande abraço, pá. Vá, abraço. Tchau. Solta o DJ. Solta o DJ. Isso, vamos lá. Tchau. Look at me! You will lose everything. Get down. Harry Potter and the Order of the Phoenix.